Bora lá, pessoal, beleza. Acredito que todo mundo que esteja pesquisando sobre o desenvolvimento pessoal, uma hora ou outra vai acabar se deparando com aprender novos idiomas. E aqui, galera, eu vou estar apresentando para vocês a maneira com que eu aprendo novos idiomas e com a facilidade que eu tenho, etc. Eu vou estar contando um pouco para vocês e, através do vídeo de hoje, vocês vão estar aprendendo uma forma que eu particularmente não vi antes nenhum youtuber ou criador de conteúdo mostrando para aprender novos idiomas de uma maneira até que bem simples e acredito que é a maneira mais divertida na minha opinião. Então, bora lá, rapaziada. Explicando um pouquinho da minha história antes da gente dar continuidade. Como vocês sabem, eu já antigamente ficava um tempo considerado na frente do computador. Eu nunca gostei de sair muito de casa e, consequentemente, acabava jogando muito. Eu, antigamente, jogava mais o jogo de Poketibia, que era o Tibia misturado com Pokémon e tudo mais. E aconteceu que eu passava longas horas jogando, por exemplo, tinha vezes que de tanto fanatismo, eu ia dormir 3 da manhã, acordava às 6 no dia seguinte e ia dormir novamente às 3 da manhã, completamente nocivo. Mas eu tinha muito tempo livre, até porque eu estava no tempo da escola, muitas vezes eu fazia isso nas férias, etc. E eu gostava de ficar em casa jogando. A grande parte dos meus amigos na época eu conheci através do Discord, e no meio desse tempo que eu jogava o Poketibia, eu acabei conhecendo um grande amigo mexicano. Ele era um cara level bem alto no jogo, ele sabia de bastante coisa, e acredito que ele foi o primordial para que eu me interessasse em aprender uma nova língua. Até porque esse meu colega, um grande amigo mesmo, ele, galera, passou um tempo morando na Venezuela. Então, ele aprendeu um pouco do português. Posteriormente, ele voltou a morar no México. Ou seja, ele já tinha sua língua nativa, que era o espanhol, e aprendeu um pouco de português. Consequentemente, se tornou um pouco mais fácil de compreender o que ele dizia e, consequentemente, ele também achava mais tranquilo de compreender o que eu e o meu primo que jogava comigo na época falava. Então, galera, um pouco dessa história tem a ver com a maneira com que eu aprendo as novas línguas. Por quê? Quanto mais tempo eu jogava, mais eu aprendia. Porque eu passava horas e horas jogando na frente do computador, e eu fazia novas amizades, e muitas vezes estas novas amizades eram de outros países. E quando você passa muito tempo jogando e conversando, você vai aprendendo uma língua nova. Porque você vai estar conversando, você vai estar aprendendo as habilidades do jogo, a pessoa normalmente vai te contar a história dela, você vai contar a sua história para ela, e eu acabei desenvolvendo muito o meu espanhol dessa forma. Eu passei um ano inteiro conversando com ele, várias horas do meu dia, até porque a gente jogava o dia inteiro, e como tem um fuso horário, no momento que ele trabalhava, normalmente eu e meu primo já estava dormindo. Então, a gente ficou com isso na cabeça, que quanto mais tempo a gente jogasse, mais tempo a gente estava aprendendo uma língua nova. Então, muitas vezes, galera, a gente pode estar tirando proveito de certas situações da nossa vida. Pode parecer algo muito bobo do que eu tô falando, mas a maioria das pessoas que dizem a maneira que você vai aprender uma língua nova sem estar pagando o curso, notavelmente, a maioria dessas vezes tem a ver com que você faça algo que você gosta. Assistindo uma série, às vezes você vai estar, sei lá, vendo um anime ou qualquer outra coisa. Tanto que eu tenho um colega meu que ele aprendeu o japonês de tanto assistir anime. Ele aprendeu tanto assistindo que ele quase ficou fluente no japonês, de tanto que ele assistia e conversava. E olha que ele tem TDAH ainda por cima. Então, a interação diária, ouvindo, escrevendo e falando, faz com que você se desenvolva. Então, galera, eu jogava grandes horas por dia. E eu escutava os mexicanos, chilenos, entre outros, falando. Eu acabava digitando, aprendendo a escrever e,
notavelmente falando o dia inteiro. Com isso, galera, eu acredito que a gente consegue aprender qualquer tipo de língua. Até porque quando você vai jogar um jogo online, tem diversos tipos de pessoas nesse jogo, e dependendo do jogo, vai ter mais estrangeiros do que BR. Dessa forma, você pode estar desenvolvendo essa habilidade de aprender línguas novas sem a necessidade de um curso. Se você tiver com um curso, você vai ter um ótimo complemento. Porém, eu acredito sinceramente que se você consegue mesclar o aprendizado do curso com o dia a dia, falando com seus amigos, fica muito mais tranquilo. E no jogo vai ser algo um pouco mais descontraído. Então você não vai ter aquela pressão, você não vai ter aquele tipo, nossa, será que eu vou falar certo, tudo? Não, na maioria das vezes vocês vão estar falando do jogo. E aí, uma vez ou outra, vocês vão estar falando de outros assuntos e etc. Então acaba, galera, que jogar jogos online e criar novas amizades faz com que você aprenda qualquer tipo de idioma muito mais tranquilamente. Aí você pode estar fazendo uma rotina diária, por exemplo, você joga X quantidade por dia, depois você faz um curso, depois você faz uma série. Você cria uma imersão completa para que você possa aprender essa nova língua. E, para quem não sabe, o brasileiro tem muito mais facilidade em aprender línguas que tenham mais viés puxado para o espanhol, ou seja, o espanhol, o italiano, entre outras. Então, galera, tire proveito dos momentos de vocês. Tire esses proveitos, porque em vez de você ficar simplesmente jogando, perdendo tempo, vendo qualquer outro tipo de besteira, muitas vezes você pode ser uma pessoa que prefere ficar em casa, prefere jogar, mas você vai estar tirando proveito dessas coisas. Você vai estar conhecendo pessoas novas, conhecendo histórias, vivências. Consequentemente, você vai estar aprendendo línguas novas. Você pode estar usando isso também para fazer aqueles chat online, ou às vezes aqueles aplicativos de conversação por vídeo. Existem inúmeras coisas, galera, para que a gente pode estar utilizando. O próprio Discord mesmo é uma ponte para que você possa estar praticando também. Existem inúmeros servers no Discord onde as pessoas entram para aprenderem línguas novas. E agora também com a inteligência artificial, você pode estar utilizando ela para estar adaptando e melhorando a sua aprendizagem. E galera, todo mundo sabe, isso não é uma novidade para ninguém, que aprender uma língua nova é algo extremamente necessário. Quanto mais línguas você aprende, mais valioso você se torna, porque você vai ter um conhecimento muito maior e ele pode ser aplicado para vários ramos. Existe na internet inúmeros criadores de conteúdo que dizem que ganham mais em dólar, porque simplesmente sabem uma habilidade útil e combinam com o aprendizado de uma nova língua. Então, galera, o que eu tenho para dizer para vocês é que aprender as coisas não deve ser chato, basta aprender da sua maneira. Um novo idioma não é só palavras, é uma nova vida, e qualquer um pode viver isso. Muitas vezes a gente se limita, galera, não aprendendo um idioma novo. A gente evita de ter uma promoção no trabalho, a gente evita de fazer uma viagem, a gente evita de conhecer novas pessoas e a gente evita momentos especiais que poderíamos estar tendo e não temos por conta da falta deste conhecimento. Então, mais uma vez, eu vou estar indicando, vai estar aqui na descrição, o curso que eu estou fazendo de inglês, que é o Inglês de uma Vez. Eu acredito que este curso ele tem me ajudado muito, ele está num preço bem acessível e o conhecimento que o professor passa, ele é bem rico e explica de uma maneira didática, que até eu, uma pessoa que não tem muito contato com o inglês, conseguiu. O meu contato com o inglês, galera, é o contato que as pessoas da minha geração já tinham, que era o quê? Você, bem novo, jogava videogame, o videogame geralmente os jogos vinham em inglês, então você se forçava a aprender o inglês, senão você não conseguia jogar os jogos. E isso acontece até hoje. Mas hoje as pessoas estão adaptando as coisas e você acaba perdendo esse tipo de conhecimento, esses tipos de técnicas. Porque hoje o YouTube tem a dublagem automática por inteligência artificial,
os jogos já estão vindo dublados, então muitas vezes a gente vem perdendo esta sensação de desenvolver técnicas para aprender línguas novas. Então este curso vai ser um grande ajuda na vida de vocês, tá? Então galera, esse foi um vídeo um pouco mais rápido, um vídeo apenas para dizer a maneira com que eu aprendi e aprendo novas línguas. Eu uso muito essa técnica, galera, de jogar, porque jogar já é algo que eu gosto. Eu não gosto muito de assistir série, nem filme. Eu gosto de ficar jogando. Então eu uso o tempo livre que eu tenho para ficar jogando e aprendendo línguas novas com outras pessoas. Inclusive, você vai fazer amigos fantásticos, galera. Este meu amigo do México eu tenho até hoje e converso com ele ainda. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, se inscrevam, compartilhem e tamo junto.